Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à primeira terça-feira do mês de março, sendo hoje dia 4 do ano 2025. Estamos agradecendo imensamente a Jesus pela oportunidade e rogando a Ele que nos envolva em sua paz, permitindo aos seus mensageiros estarem presentes e atuando em favor de cada um de nós. Lembrar a todos que sexta-feira agora, dia 7, teremos a reunião de tratamento de saúde espiritual. Todos estão convidados a participarem. Ah, Delano, mas eu não estou doente. Eu tenho que vir assim mesmo? Seria bom, pois se não está doente, que se assente no salão, participando do estudo e vibrando positivamente, onde as suas energias serão muito bem-vindas para todos nós. E neste mês nós teremos uma pequena alteração, pois que a reunião de tratamento, como acontece de 15 em 15 dias, nós neste mês teremos 2 sextas-feiras seguidas. Então será dia 7 de março, essa primeira sexta, e na segunda sexta, dia 14, também teremos a reunião de tratamento de saúde. Então, que o pessoal já se agende, para facilitar, 2 sextas-feiras seguidas de tratamento de saúde. Dia 7 de março e dia 14 de março. A diretoria decidiu realizar isso devido ao calendário que nós temos no ano, para que não percamos a oportunidade de estarmos aqui. Quem for ver o calendário vai observar. Bom, e aí nós vamos estar falando para que ninguém se perca, ok? Vamos estar também postando nas nossas redes para que todos possam estar participando dessas reuniões de tratamento de saúde. Lembrar a todos que na última terça do mês nós temos o estudo especial, onde estamos estudando atualmente a obra Jesus no Lar. Então, todos são convidados a estarem conosco, a participarem conosco, devido à importância desta obra. Nós vamos fazer a leitura da obra Ideal Espírita. São espíritos diversos, através da mediunidade de Francisco Cândido, de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência para a mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a nossa prece inicial.
amigo mestre, Jesus, irmão maior, companheiro de todos os momentos, reunidos em vosso nome, agradecendo as oportunidades que temos recebido, rogamos, Senhor, ao teu coração, para que a tua paz nos envolva, envolvendo toda a casa que nos acolhe, e que nós, somando com os amigos espirituais e benfeitores que atuam nesta casa em vosso nome, saibamos canalizar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos a toda a humanidade, com vibrações fraternas, com vibrações, Senhor, de solidariedade e caridade, em especial a tantos corações que vêm passando pelas dores, pelos sofrimentos, pelos reajustes necessários nesta atual existência, diante da lei divina, que vós não somente nos ensinaste, mas amplamente exemplificaste. Assim sendo, Senhor, agradecidos por mais esta oportunidade, permita que possamos estarmos receptivos aos estudos da noite e operar com muita tranquilidade em nossa intimidade a transformação do homem velho para o homem novo. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, e assim o seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar prosseguimento à primeira parte da reunião com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, que traz o título Bem-aventurados os aflitos. Dentro do item 25, que é uma instrução por parte da espiritualidade, e o título é A Melancolia. Todos sabem o que vem a ser melancolia? Pararam para pensar sobre esta palavrinha? Bom, se você for ao dicionário, lá está exatamente desta forma o seu significado. Sentimento de tristeza. Então, melancolia é um sentimento que, às vezes, trazemos no íntimo, abrindo portas para a tristeza, que pode ser, segundo a definição do próprio dicionário, profunda e duradoura. Vai depender muito de cada pessoa. Sim? Eu havia pensado, antes de você dar a resposta, sobre o sofrimento demasiado. A questão da melancolia. Mas você falou nessa segunda colocação que é algo além de um sofrimento. Eu acho que é essa a segunda colocação. A definição que está no dicionário. Sentimento de tristeza que pode ser profunda e duradoura, acompanhada de desânimo e falta de esperança. Complementando, essa é a definição que está no dicionário. Então, se nós pensarmos na melancolia e adentrarmos portas adentro de um estado melancólico, vai depender muito de cada individualidade, o seu prolongamento, se vai ser mais, como se diz, um estágio maior, onde a pessoa estará vivenciando situações onde aí sim vai entrar sofrimento. Pois que a melancolia vai abrir portas
para o sofrimento. Principalmente no que tange falta de esperança, desânimo. Pois uma das piores situações para a individualidade, estando no corpo físico ou fora do corpo físico, é não ter esperança. Um exemplo claro. Às vezes a pessoa é diagnosticada com uma doença e o médico vira para a pessoa e diz: olha, você não tem muito tempo de vida não. O chão cai, não cai? A pessoa se desestabiliza, pois que, infelizmente, há ainda corações que são diretos. Olha, você não tem muito mais tempo de vida, não. Seu diagnóstico é esse. Tem médicos que são mais diretos. Agora tem outros não. Olha, eu vi aqui o resultado, nós vamos fazer um tratamento. A questão é grave, mas não é impossível de nós fazermos o tratamento, trabalharmos. Vamos fazer de tudo, pedindo sempre o amparo de Deus. Tem médicos que falam dessa forma, mas tem outros que são diretos. Mas imagine você receber um diagnóstico de uma doença em que o médico fala assim: você tem 6 meses de vida. O chão desaparece. Se a pessoa deposita toda a sua existência apenas no plano físico, na matéria, realmente a esperança rui, vai embora. Que esperança que ela terá? E ainda vai dizer: vou morrer mesmo. Então, o que a doutrina espírita está nos trazendo? Observar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Nós teremos e passaremos por estágios de tristeza? Sim. Teremos sofrimentos? Sim. Teremos dores? Sim. Pois que temos aprendido com a espiritualidade superior que num plano de provas e expiações em que nos encontramos, aí estamos adentrando a categoria do orbe terrestre, diante da escala e progressão dos mundos, onde as expiações ainda se fazem necessárias. E onde há expiações, há dor. E a dor pode levar o indivíduo ao sofrimento. Então, o amigo espiritual, nessa mensagem, ele vai dizer para nós assim: sabeis, porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É uma pergunta. Será que nós sabemos que às vezes passamos por determinada situação em que vem um amargor no sentir da própria vida? Isso pode se apoderar de nós? E aí ele vai responder: é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Então são duas palavrinhas que nós estamos buscando conquistar na prática. Quem aqui não quer ser feliz? Quem aqui não quer ter a liberdade? Todos nós queremos. Só que para ter liberdade é necessário termos responsabilidade. O que aspira a ser liberdade, não é isso? Mas de certa forma é necessário sofrimento.
O sofrimento não é necessário. O sofrimento é escolha por parte do coração que ainda não compreendeu o sentido da vida. Pois que, se nós voltarmos toda a nossa existência apenas para o campo material, a vida física, sim, aí a esperança vai faltar. Mas se nós estamos compreendendo e conscientizando que a vida vai para além do corpo físico e que ela é imortal e que o progresso é uma lei e que a evolução do ser espiritual um dia fará com que ele seja plenamente feliz, então não pode faltar esperança. Mas isso é preciso que nós nos conscientizemos. É preciso trabalhar isso dentro de nós. É preciso compreender isso. E a experiência pelas quais estamos vivenciando vai fazendo este trabalho de purificação, de lapidação do nosso ser. Pois que procuramos respostas às mais variadas perguntas diante de inúmeras situações que vivenciamos. Todas as respostas já nos foram dadas. Todas. Para quem quer ver, para quem quer realmente ouvir. Ah, Adelano, e onde elas se encontram? No Novo Testamento. Ali estão todas as respostas a todas as perguntas. Mas como somos ainda um pouco rebeldes, nós vamos vivenciar situações, por quê? Porque nos prendemos à materialidade. E é o que o amigo espiritual vai dizer. O vosso espírito aspira felicidade e liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E, vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Languidez significa estado de vazio, falta de ânimo, espírito cansado diante dos acontecimentos da vida. É a definição que nos traz o dicionário. Então, uma pessoa que está vivenciando um momento de languidez é uma pessoa que está vazia interiormente. Ela vamos diagnosticar uma doença, ela, como entender a nossa parte para nos animarmos e, claro, com o próprio cuidado, né? Mas existe alguma influência espiritual que causa essa melancolia? Olha, nós somos influenciados, isso não há dúvida, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec questiona a espiritualidade, se 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles respondem sim. Muito mais do que imaginais, pois eles vos dirigem. Aí precisamos interpretar que a espiritualidade que tenta nos arrastar para um campo a nível inferior e a espiritualidade que está constantemente nos auxiliando para aquilo que é positivo, bom, nobre e belo.
quem vai fazer justamente o campo de receptividade às influências que serão boas ou não é a individualidade. Diante da forma de se conduzir, diante da forma de compreender, diante da forma de como está compreendendo e caminhando diante da própria atual existência. Aí entra um outro detalhe. A importância do lar, da família, para o direcionamento daquele ser, do espírito, que chega através da reencarnação. Pois que, se o espírito recebe uma instrução e uma educação altamente voltada para o bem, ele se arma, entre aspas, vamos dizer assim, de fé, de esperança, de boa vontade, pois que sua consciência está desperta para aquilo que é imperecível à sua alma. Mas se o espírito reencarna e nada disso recebe por parte daqueles que têm que direcionar seus primeiros anos de caminhada terrestre, ele terá uma maior probabilidade de entrar num campo de sintonia inferior. Não que o outro não esteja, também terá. Mas a probabilidade daquele que não arregimentou valores dentro de si é maior. Obviamente, está receptivo às influenciações a níveis inferiores. Neste caso, pode a melancolia abrir porta a uma influência mais pertinente? Pode. Pode. Mas para todos os casos, se faz necessário ter uma avaliação não somente de um profissional da área, no campo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, para avaliar se o que a pessoa traz é algo realmente referente a um trauma por qual passou, ou devido a uma situação, uma avaliação espiritual, e aí entra no outro departamento. Pois que às vezes a pessoa vivencia um trauma, um acidente, por exemplo, e a pessoa, ela perde os movimentos do corpo, às vezes perde as pernas. A pessoa pode entrar num trauma, num choque, entrar num estado de abatimento, de tristeza, de desânimo. E se ela alimentar isso, ela pode abrir porta, sim, a uma influenciação negativa. Daí a necessidade de trabalharmos constantemente a vigilância espiritual. O entendimento da vida, da qual o próprio Jesus nos ensinou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Este é o ensinamento. Mas a gente faz tudo o contrário. Você queria colocar? Bom, desconsiderando esse sistema, a melancolia ela pode ter alguma coisa a ver também com esse esquece anterior, com fatos, com dívidas, com uma prova, uma expressão. Pode. Pode. Pode também o espírito, diante da sua atual reencarnação, abrir portas dentro de si por situações que ele vivenciou no passado e que é jorrado através do seu inconsciente. Aí o espírito continua assim na lição. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade
Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os seres humanos, mas não a busqueis neste mundo. Porque ainda é de provas e expiações. Veja bem, essas aspirações de uma vida melhor, que vida melhor? Felicidade e liberdade. Isso é inato no espírito. Mas ainda no orbe em que nós habitamos, não seremos felizes por completo ainda. E nem teremos liberdade por completo. Adriano, um dia poderemos ter? Sim. O espírito não é imortal? E quando o planeta Terra chegar à categoria de mundo divino, os espíritos que aqui estarão não serão felizes? Não gozarão de uma liberdade que nós ainda não temos condições de mensurar? Sim. Mas até lá, cabe a cada um de nós realizarmos os próprios esforços para essa subida. E para isso, há uma palavrinha muito importante que nós devemos cultivá-la com muito carinho em nossos corações e que às vezes nós esquecemos. Fé. A nossa fé é ainda cega. Ah, Delano, mas a doutrina espírita não nos ensina e não está trabalhando conosco a fé raciocinada? Aí está. Mas já conquistamos a fé raciocinada? Já podemos afirmar que somos espíritos conscientes da nossa realidade? Da atual reencarnação? Dos objetivos da mesma? Estamos conscientes de que vamos deixar o corpo e retornaremos para o outro lado? Chegaremos conscientes do outro lado? Então vejam bem. Então Jesus ensina-nos, em uma das passagens no Novo Testamento, quando os apóstolos questionaram a ele o fato deles não puderem curar um menino cujo pai levou até os mesmos. E é interessante essa passagem, porque os apóstolos já haviam realizado diversas curas. Mas aquele menino não conseguiram. E quando estavam sós com Jesus, questionaram a ele: por que nós não conseguimos? E aí o texto narra, dentro do contexto que lá está inserido, uma situação de uma influência espiritual, que nós espíritas entendemos por obsessão, que a criança vinha sofrendo. O pai da criança chega até Jesus e diz: olha, levei ele aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E aí Jesus nos ensina algo muito importante. Ele pergunta ao pai: desde quando acontece isso com o menino? Raciocinar, analisar a situação. Então, quando as situações acontecem, é preciso entender o porquê que está acontecendo. Fazer uma reflexão madura. Fazer uma análise sincera do todo. E o pai diz: a criança tinha mais ou menos entre 10 e 12 anos. Desde pequenino. Então, um espírito que reencarna com uma dificuldade e que já vinha sofrendo uma influência espiritual desde criança. Agora pergunto, esse espírito veio de qual esfera? Antes de reencarnar, de uma boa ou de uma esfera não tão boa? Mesmo que viesse de uma esfera boa, teria uma proteção e teria uma condição
que naquele período estava como que ainda muito amparado. Então o texto nos abre para as várias interpretações. Mas a resposta de Jesus aos apóstolos, por que nós não podemos curar ou expulsar o espírito que estava obsediando o menino? Resposta do Cristo, por causa da fraqueza da vossa fé. Jesus disse que eles não tinham fé? Não. Eles tinham fé, mas a fé era cega. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, voltando, de um médico, de algo que é incurável, nós vamos agir com fé cega ou com fé raciocinada? O ideal seria raciocinada. Mas na maioria das vezes, André, meu amigo, nós ficamos sem o chão. Mas olha só, se você pensar, todo mundo tem um período ali na Terra. E esse cara que ficou sabendo que só tem mais 6 meses, ele ficou sabendo o período dele. Nem todos os outros vão saber o período que vão ter na Terra. Então, de certa forma, esse cara está sabendo. Ele não está sabendo que ele só tem 6 meses. Todo mundo tem um período ali na Terra. Ele não vai viver. Ele sabe que tem um período dele. E poucas pessoas têm acesso a essa situação. Pensar dessa forma seria realmente ideal. E aí, agir dentro de uma conduta em que preciso fazer o meu melhor e deixar o meu melhor para partir bem. A grande maioria não vai pensar nem agir desta forma. Pelo seguinte fato, ainda somos muito materialistas. Conforme o amigo escreveu, ligado ao corpo que lhe serve de prisão. O corpo físico, para muitos, é um cárcere. Para aqueles que têm fé cega, nós estamos incluídos nesse meio. Para o que tem fé raciocinada, o corpo físico é cadinho purificador. Então muda a interpretação. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Olha como que ele vai trazendo para as nossas reflexões a importância desse entendimento. Para estarmos trabalhando essa fé raciocinada, conquistá-la. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração. Então, como você colocou, realmente, a vida física, por mais longeva que ela seja, ela é de curta duração diante da imortalidade do espírito. Uma vida de 80, 90, 100 anos, para nós, que ainda vivenciamos no campo imediatista da matéria, parece algo longe demais, não é verdade? Pois,
Vamos raciocinar. Quando a gente era menininhos, né, ainda somos, nós pensávamos assim, porque eu acredito aqui que não tem ninguém que já chegou aos 40. Alguém aqui já chegou aos 40? Não, né? Tem alguém que já chegou aos 40? Não. Quando era menininho, a gente pensava assim, nossa, fulano tem 40 anos. Será que eu vou chegar a 40 anos? Eu já era menino, 7, 8 anos. Já chegamos do 40, já passamos do 40. Nossa! Fulano tem 80, eu vou chegar aos 80 anos? Chegar aos 80 anos? Nossa! O Divaldo vai fazer 98 anos. E nós vamos chegar lá nos 95, 98. Agora, como chegar? Precisamos trabalhar o aqui e o agora. Da mesma forma, como chegar do outro lado? Bem, necessitamos trabalhar aqui, agora, a nossa forma de nos conduzirmos diante dessa atual existência. E aí o Espírito, que é François de Geneve, ou de Genevieve, ou de Geneva, desculpa o francês, que eu não sei francês, enfrentai-os, ou seja, as inquietações, os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar, enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas, caso soubermos aproveitar a atual existência. Este é o convite. Teremos problemas? Teremos. Teremos inquietações? Teremos. Teremos situações que vão fazer com que a gente perca, muitas das vezes, até a capacidade de raciocinar? Vamos. Mas não podemos alimentar níveis de inferioridade por muito tempo em nossa intimidade, tendo em vista que já estamos sendo convidados a olhar o Evangelho do Cristo, penetrar na sua essencialidade e promover em nossa intimidade aquilo que Jesus realmente nos ensinou. Ainda mais com as diretrizes propostas pelo Consolador prometido, através desta revelação que tem nos esclarecido e consolado. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a espiritualidade